Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro dos Números, do capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 39. Lei acerca das heranças. Aproximaram-se então as filhas de Salafaad, filho de Efer, filho de Galaad, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Essas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar e diante dos principais e de toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto e não tomou parte na sedição exercida por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família por não ter tido filho algum? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhe disse: as filhas de Salafaad têm razão. Dar-lhes-ás uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao seu parente mais próximo em sua família, e este último tornar-se-á seu possessor. Esta será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Moisés escolhe Josué como sucessor. O Senhor disse a Moisés: sobe a este monte Abarim e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Depois de a teres visto, serás reunido aos teus, como teu irmão Arão, porque no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: o Senhor Deus dos espíritos e de toda a carne, escolha um homem que chefie a assembleia, que marche à sua frente e guie os seus passos, para que a assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: toma Josué, filho de Num, no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresentá-lo-ás ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia, e alçarás sob seus olhos. Tu o investirás de tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o oráculo de Urim diante do Senhor. É segundo essa ordem que se conduzirão ele e toda a assembleia dos israelitas. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Tomou Josué e apresentou-o ao sacerdote Eleazar, bem como a toda a assembleia. Impôs-lhe as mãos e impulsou-o assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Dispositivos acerca dos sacrifícios. O Senhor disse a Moisés: ordena o seguinte aos israelitas: cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifícios de agradável odor consumidos pelo fogo. Dir-lhes-ás: eis o sacrifício pelo fogo que oferecerás ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 da tarde, juntando à guisa de oblação 1/10 de efá de flor de farinha, amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Este é o holocausto perpétuo, tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro. É no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado. Oferecerá entre as 2 da tarde o segundo cordeiro, e farás a mesma oblação e a mesma libação como de manhã. Um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito,
com 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação e a libação. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo com a sua libação. Nas neomênias oferecerás em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, bem como com cada touro 3/10 de flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação. Com o carneiro, uma oblação de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, e com cada cordeiro 1/10 de flor de farinha amassada com óleo. Este é um holocausto de suave odor consumido pelo fogo para o Senhor. As respectivas libações serão de meio hin de vinho por touro, 1/3 de hin por carneiro e 1/4 de hin pelo cordeiro. Este será o holocausto da neumênia para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo e sua libação, oferecer-se-á ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. No 14º dia do 1º mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nele obra alguma servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, para fazer expiação por vós. Tudo isso vós o fareis sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo, de suave odor para o Senhor. Isso se fará além do holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda obra servil. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo na vossa festa das semanas, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, para expiação de vossos pecados, sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeito e acompanhados de suas libações. Os sacrifícios do 7º mês. No 1º dia do 7º mês, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques de trombetas. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação. 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, para trazer a expiação por vós. Tudo isso sem prejuízo do holocausto da neumênia e sua oblação, do holocausto perpétuo e sua oblação, e das libações que devem acompanhar regularmente estes sacrifícios. Estes serão sacrifícios pelo fogo de agradável odor ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação. 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do sacrifício para as expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. No dia 15 do 7º mês, tereis uma santa assembleia com a suspensão de toda a obra servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto, em sacrifício de agradável odor ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação. 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Além disso, um bode,
em sacrifício do pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quarto dia oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quinto dia oferecereis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sexto dia oferecereis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sétimo dia oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No oitavo dia tereis uma solene assembleia e a cessação de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto, em sacrifício consumido pelo fogo, de suave odor ao Senhor, um touro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. Tais são os sacrifícios que oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, de vossos votos e vossas ofertas espontâneas, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios pacíficos.